Se formos pensar no desenvolvimento social de uma nação como um todo, é fundamental que tenhamos um investimento significativo em pesquisas acadêmicas. A produção de conteúdo científico é a base para a aplicação de ações para o benefício público. E como fazer pesquisas acadêmicas se a matéria-prima é proibida no país? Para debater a inovação e o fomento de pesquisa em cannabis, eu apresento para vocês aqui a Cecília Edin, neurocientista da Fiocruz, está ali na ponta. Aplausos. A Luciana Rachib, coordenadora adjunta em pesquisa e inovação da FAPESP. Ricardo Berbara, diretor da Agência de Inovação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. João Batista Calisto, diretor do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos. E a Keliane Silva, coordenadora da Agência de Inovação da UFRJ. Vamos fazer o mesmo esquema. No final, a gente abre para perguntas. Eu vou passar a palavra primeiro para a Cecília, e aí daí ela segue em pé, mas daqui a pouco vai chegar a cadeira. Obrigada. Então, pessoal, a nossa ideia aqui é sair do século XX, como diz o Daniel, né, na outra sala, e realmente ingressar no século XXI, porque, afinal, a gente não pode ficar sempre com os mesmos problemas, as mesmas questões, a gente precisa avançar. Então, esse ano, né, nessa edição do Cannabis Medicinal, Um Olhar para o Futuro, nós resolvemos focalizar em inovação, né, como que a cannabis pode ser fonte de inovação e no fomento à pesquisa nessa área, né? Então, nós achamos que seria interessante trazer a palavra de agências de fomento. Então, a gente trouxe a Luciana, da FAPESP, e a Eliette Busquelá, da FAPERJ, diretora científica da FAPERJ. Ela esteve aqui na parte da manhã e nos disse, de primeira mão, que a FAPERJ vai lançar um edital específico para cannabis, para canabinoides. E que isso vai acontecer num espaço bem curto de tempo. Ela falou que podia anunciar isso aqui hoje. Então, a ideia é realmente a gente entrar no século XXI, e, para entrar no século XXI, nada melhor do que chamar o professor Calisto, diretor do Centro de Inovação e Ensaio Pré-Clínico, doutor em farmacologia na USP, professor titular da USP, premiado, Gran Cruz, medalha isso, medalha aquilo, todos os prêmios. Então, vamos passar a palavra para ele. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, e a Cecília convidou o professor Jorge Guimarães para, em nome da Embrapi, Empresa Brasileira de Inovação, falar. E o professor Jorge foi operado, está com a cirurgia complicada, e me pediu para representá-lo. Eu falei, tudo bem, mas Deus que eu não falo da Embrapi, porque nós somos a unidade Embrapi, eu vou responder depois, mas eu gostaria de prestar uma homenagem a um brasileiro que, sem ele, nós não teríamos nada do que está discutindo aqui hoje. Eu acho que esse é contar uma história onde o Brasil foi vencedor, até não seria imaginável o Brasil não estar presente nessa história da cannabis. Então, o Jorge me pediu para fazer em inglês, porque achou que o seminário era todo em inglês, né, e tal. Então, eu vou falar aqui hoje, quero agradecer muito, e sobre os avanços pré-clínico e clínico, especialmente nesse século, na área da cannabis, e a contribuição do professor Carlene, que foi absolutamente forte nessa área, a quem eu dedico essa apresentação. Eu convivi muito com ele. E ele faleceu com 90 anos fazendo pesquisa e brigando com
o pessoal na área de cannabis, né? Então, é uma pessoa realmente... Bom, a minha palestra aqui hoje, eu vou reproduzir uma revisão que o professor Carlini me convidou para ser feita em 1990, sobre alguns analgésicos de planta, e nós trabalhamos muito com a cannabis. Então, o que eu vou falar hoje é um resumo desse quadro aqui, e que vocês vejam que demorou 2.700 anos, antes de Cristo, até mais 2.000, 4.000 anos, para a gente comprovar que já se sabia, nessa época, que a cannabis, na China, já tinha um efeito anticonvulsivante, analgésico, ansiolítico, já usado. Então, isso é uma coisa... E depois foi para o Ocidente, mas só em 64... um professor McLaughlin isolou o THC. Veja quanto tempo demorou, 4.000 anos, para a gente conhecer o princípio ativo dessa planta. Mas aí vem a pergunta, né? Se a gente tem um produto que a gente tem um efeito, deve ter um receptor para onde esse produto, o nosso organismo. Aí vem a pergunta, nós temos maconha no organismo? Não, nós não temos maconha, mas nós temos receptores aonde esse produto atua, esse canabinoide aqui, o THC, que é o receptor CB1, que é o efeito euforizante, dá todos os efeitos centrais, e o CB2. Isso a biologia molecular mostrou para a gente no final do século passado. A pergunta é a seguinte, bom, tem um receptor, tem que ter um ligante. O que é o ligante? Eu tenho que ter um produto parecido com esse aqui para ligar. E aí vem um sistema endocannabinoide. Então, o nosso corpo produz duas substâncias. Essa aqui é a anandamida, essa aqui é o araquidoglicerol. Veja que são ácidos graxos longos que atuam estimulando esses receptores. Então, o endocannabinoide é uma coisa endógena. Eu tenho humor para cima e para baixo, então eu tenho produção de substâncias que ativam. E isso é a planta e o humano. A gente não sabe por quê. A mesma coisa acontece com a morfina, né? Tem receptor de opioides. Então, isso veio surgir a indústria. E aqui entra o professor Carlini. Quer dizer, quando se descobriu isso aqui, entra a inovação nessa área, né? Esse é o professor McLaughlin, está vivo, ele tem 92 anos, ele é um búlgaro que radicalizou em Israel. Ele isolou, em 1964, o THC, tetraidrocannabinol. E aí, daí começa toda essa família de substâncias, é um terpeno, né? E nós vamos descobrir depois que THC, e ele, naquela época, o governo de Israel deixou ele experimentar num grupo fechado o THC em várias pessoas. E eles comprovaram, entre eles, que tinha um efeito realmente importante. E aí começa em Israel essa história que entra o professor Carlini daqui para frente. O canabinol, então, a cannabis tem cerca de 400 compostos. Quer dizer, fazer um fitoterápico disso aqui não é fácil, né? Você tem... todas as partes da planta produzem esses compostos, desde os galhos, as flores, as resinas, né? Canabinoides são 60 canabinoides, e 2 deles ganharam a medicina, o canabidiol e o tetraidrocannabinol. São esses que hoje estão no mercado tratando várias doenças, né? E depois nós vamos ver uma série de outros terpenos que dão aquele aroma muito azedo, muito ruim da planta, e que está presente também na planta, né? O professor Carlini, já em 1965, olha aqui, ele começou a trabalhar com a cannabis. O que ele mostrava? Que a cannabis tinha um efeito tranquilizante. Esse plusmase aqui é um efeito tranquilizante. Depois ele testou vários derivados, em colaboração com o McLaughlin, que ele ouviu lá, de cannabis, isso aqui em 1970. Aí ele mostrou uma coisa que hoje a gente sabe, a tolerância do uso crônico da cannabis. O efeito desaparece. O professor Carlini já tinha mostrado isso em 70. Ele mostrou o primeiro estudo piloto humano em 1973. Ele teve autorização do governo para testar a cannabis em humano, coisa que hoje não conseguiria mais, né? Depois, o professor Carlini mostrou
um comportamento agressivo, mostrou a estrutura de vários tetraidrocannabinoides, junto com o professor McLaurin, testou a interação do canabidiol e tetraidrocannabinol, que nós sabemos, hoje foi falado aqui várias vezes. Ele mostrou o efeito antiepilético do canabidiol. Olha aqui, todo mundo, isso foi ele que mostrou, não tinha ninguém que sabia disso, né? Ele mostrou o efeito anticonvulsivante de outros derivados, oxidado de canabidiol, que hoje a gente está longe disso. Mostrou o efeito canabidiol das convulsões aqui, ó, e tal. E, junto com o professor McLaurin, eles publicaram uma revisão na direção de drogas derivadas de cannabis. Isso foi em 1978. Nós estamos, portanto, há mais de 60 anos. Então, quer dizer, isso é o país que não dá valor na ciência. A gente não vê falar isso aí, né? E aí, efeito crônico canabidiol e humano de novo. Então, o professor Carlini já te deixou isso quase tudo pronto para a indústria vir depois. E os canabinoides, ele não sabia nessa época, o professor Carlini, né? Atua em 2 receptores, como eu já falei, né? São receptores ligados à proteína G, da membrana, né? Esse receptor regula a adenilato ciclase, duas substâncias que fazem o efeito de mediação de neurotransmissão, né? Interfere com canais iônicos, sobretudo cálcio, potássio, por isso que você tem efeito que controla a neurotransmissão, que controla vários fenômenos e ativa várias quinases que a gente não vai falar. Olha, o receptor CB1, ele está em todas as áreas do cérebro. Córtex, no núcleo paldato, pustângulo, glódulo amígdala, hipotálamo, hipocampo, substância negra, cerebelo e na parte do nervo vago. Por isso, quando se toma ou fuma, ou que entra, você tem um efeito completo e a possibilidade disso atuar em várias doenças também. Então, esse ele está distribuído muito grande. Já os outros receptores, CB2, é o efeito anti-inflamatório. Eles estão no sistema imunológico, estão no timo, CB2, né? E aonde esses efeitos são os efeitos mais importantes que a gente vai falar depois, analgésico, anti-inflamatório, embora o CB1 também tenha. Aí vem aquilo que eu falei. Então, hoje você tem um sistema endocannabinoide, quer dizer, tem um sistema colinérgico, dopaminérgico, você tem um sistema que está produzindo substância que ativa esse receptor. Eu não preciso fumar maconha, eu estou produzindo substância que estimula esse receptor e isso tem um processo de neurotransmissão. Então, eu posso inibir, eu ativar esse sistema e, com isso, eu posso tratar doenças como depressão, posso tratar várias doenças, porque eu tenho um sistema que desregula sono, por exemplo, e, sobretudo, no cérebro. Então, aí a indústria farmacêutica vai observar disso. A gente também, nós trabalhamos um pouco sobre a influência do professor Carlini. O professor Ronaldo Takahashi foi aluno do professor Carlini e trabalhou lá atrás com ele. E a gente mostrou no PNAS, em 2012, um efeito importante, que uma substância igual àquelas, parecida com aqueles ácidos graxos, a toxina 4, que é um anti-inflamatório, interage com o receptor CB1, por isso também tem vários outros produtos que interferem. A gente também ajudou a mostrar os efeitos analgésicos na dor neuropática de canabinoides. E mais interessante, que eu acho que nossa contribuição, foi mostrar que uma série de outros terpenos de plantas ativa receptores de canabinoides, embora não tenha efeito central. Esse aqui é um produto, um alfa e beta-mirina, é um terpenoide pentacíclico, que tem um forte efeito analgésico, um forte efeito anti-inflamatório e atua em receptores, não é euforizante. E ninguém cria caso com ele, porque a Anvisa não sabe disso, né? Ela não vai proibir isso aqui, porque, então, no conceito, era um canabinoide também, porque está atuando nos receptores canabinoides, só que não é da maconha, né? Então, isso a gente vai mostrando. Bom, agora, como é que essa droga inovou? Como é que chegou na indústria? Graças a essa empresa aqui, ó. Esses dois pesquisadores fundaram em 98, vamos deixar no ano 2000 já, né? 2000, Guy White, GW, farmacêutico. Eles conseguiram do governo inglês 60 milhões de libras, 100 milhões de dólares para criar essa empresa. Olha o tamanho do processo.
Aí eles criaram essa empresa, teve o apoio, contrataram 110 pessoas, fizeram um acordo com a Bayer. Em 2005, eles registraram o Sativex. Sativex é uma mistura 27 miligramas de THC e 25 miligramas de canabidiol. E foi tratada inicialmente para esclerose múltipla. É espasmo, é a dor. Né? E aí, qual é o desafio deles? Como eu vou produzir esse óleo, esse produto, se a planta não é difícil? Eles criaram isso. Eles selecionaram planta de alto teor de produção de canabinoides, criaram toda uma estrutura de controlar e produzir essas plantas, criaram um processo de isolar esse óleo, purificar. E, aqui, ó, essa é a inovação. Esse foi que mudou o quadro todo do mundo. Eles criam uma planta extremamente rica, propagam essa planta em condições extremamente controladas, temperatura, vê a colheita, tudo controlado, desenvolve um método de extrair o óleo dentro das boas práticas de laboratório, tira aqueles padrões todos que vocês estavam falando aqui há pouco, mas não é não, vocês vão ver quantos padrões eles tiraram, isolaram, e produz um produto dentro das boas práticas de fabricação. Olha aqui, o produto é o Sativex. Ele tem 27 miligramas de THC, mas olha o tanto de outros compostos que eles isolaram, fizeram padrão e testaram. São os menores canabinoides, canabicromeno, e vai aí, todos aqueles outros. Terpenos, aquele que dá cor. Olha aqui. Agora, o que mais interessante, nós trabalhamos com o laboratório Axê para desenvolver o Axeflan. O Axeflan é um analgésico anti-inflamatório, uma planta brasileira. Quais os produtos ativos do Axeflan? Esses dois aqui, ó. Carafileno e transcarofileno. Está aqui no óleo da maconha também. E esse transcarofileno, ele liga no receptor CB1. Então, você tem canabinoide em muitas outras plantas que não é a maconha. Mas macular a maconha, porque ela vem dessa tradição, mas tem muitas plantas. Agora, a quantidade de outros produtos que tenha esse óleo, eles determinaram tudo isso. Então, isso é um trabalho exaustivo de produção dessas substâncias. Realizaram estudo clínico com 1.500 pacientes, em vários estudos clínicos, para mostrar que esse produto é seguro, toxicologicamente, é seguro, tem eficácia, funciona em humano. E aqui vocês estão vendo, ó, desde estudos para dor, né, múltipla esclerose, outros múltipla esclerose, bexiga irritada, reumatismo, são estudos importantes, mas ainda com um número muito pequeno de pacientes que não permitiu que o produto fosse registrado, por exemplo, no FDA. É registrado na Europa, é registrado no Brasil, mas aqui vocês podem ver, ó, isso aqui é a dor neuropática. Ó. Você tem aqui o placebo, o paciente com muita dor, o rosinha, e o Sativex bloqueando essa dor, uma coisa que é bem visível, e você tem essa coisa. Então, esse produto THC, ele tem vários produtos com várias quantidades de uso dele, né, de dose, 7, 18, até mais de 18. Dá tolerância, o professor Carlini já tinha mostrado lá nos animais que dava tolerância. Por que dá tolerância? Porque quando você usa, muitos receptores são internalizados e não responde mais, isso é a tolerância, então impede o uso crônico desses produtos. Por via oral, eles não são bem absorvidos, pouco mais de 20%, pela fumaça, alguém falou aí, eles são melhor absorvidos, mas pela via oral eles não são muito absorvidos, né? Mas você tem produto em cápsula, em comprimido, líquido, tintura. O mais comum é líquido e tintura, embora tenha spray. Bom, aí vem o segundo composto, o canabidiol. Curioso, o canabidiol foi descoberto em 1940, antes do THC. Mas ele tinha um problema químico de estereoisomeria que dificultou os químicos trabalharem com ele, que foi resolvido só em 1960. E o professor McLaughlin, lá aquele que descobriu, mostrou que
o canabidiol não tem efeito psicoativo, não tem motivo por que a Anvisa tratar o canabidiol como controlado. Não tem, porque ele não tem efeito psicoativo. Ele não vai para o sistema nervoso central. Né? E agora vem os produtos. Olha, o FDA, aí com base todos aqueles estudos que eu falei, aprovou na década de 1980 o dronabinol. Dronabinol, marinol, é um THC sintético, para ser usado para tratar náusea. Paciente que tem quimioterapia tem muita náusea e vômito, e esse produto é usado para inibir. E paciente que tem anorexia por AIDS, esse produto é indicado. Né? Na sequência, o FDA aprovou o Nabilone, que é o Sazamet, que é um sintético também, mas é uma cápsula. E é usado pelas mesmas indicações, claro, não é usado em criança, é sob o controle, porque esse é o receptor do cérebro, CB1. Né? E agora, mais recentemente, em 2016, o FDA aprovou uma administração de líquido do dronabinol, ou seja, só uma formulação. O Sativex não é aprovado aí nos Estados Unidos, vocês vão ver por quê, porque o Sativex ele não precisou mais estudo. Mas o grande descoberta, que o professor Carlene já tinha mostrado, tanto em rato como em humano, foi o efeito anticonvulsivante. Então, tem uma doença em crianças, geneticamente, que é uma convulsão muito forte, doença de Dravet, ou doença de Lennox-Gastaut, que é uma doença genética que, se não tem tratamento, é resistente, e o canabidiol protege. Aí que entrou toda a população, e a Pfizer lançou, em 2018, o Epidiolex. Epidiolex é um produto 99,5% de canabidiol, obtido de planta. E ele, vocês vão ver, não está registrado no Brasil, custa muito dinheiro, eu vou mostrar daqui a pouco. E, além, o Sativex já era registrado para efeito nasal, mas o FDA não registrou porque achou que precisa de mais estudo. Então, vocês estão vendo essa briga de mercado, e a Pfizer é americana, vocês sabem disso. Né? O Epidiolex custa $2.700 por mês por paciente. Ou seja, isso está por volta de R$15 mil por mês, é fora de qualquer propósito. Então, se o Brasil não tiver plantação aqui no Brasil, produção de óleo, toda essa indústria de canabidiol vai ficar, não tem futuro, porque vocês vão ver mais tarde, o preço desses produtos, eles são muito caros por causa do óleo. A produção do óleo é muito cara, né? E outra coisa importante, que o professor Carlene já tinha mostrado, é a interação do canabidiol e canabidiol por causa do metabolismo que eles têm, que já foi mostrado. O CDB, que é o canabidiol, também tem uma biodisponibilidade baixa. Ele é o que está hoje mais envolvido nas ações terapêuticas das indústrias e também tal. É usado de várias maneiras, já foi mostrado aqui. Você tem spray, nebulização, esses vaporizadores de fumantes de eletrônico, cigarro, tópico. Então, não tem uma maneira, ele absorve diferentemente, dependendo da maneira que você dá ele. Via oral não é bem absorvido. Né? E, agora, o que a ciência ainda não comprovou, embora o uso popular tenha dito que funciona? O que a ciência ainda não comprovou? O efeito ansiolítico, neuroprotetor, o efeito do glaucoma, falta estudo. E alguém já falou isso na outra sessão, que para cada uma dessas doenças tem que haver estudo clínico específico. Por exemplo, Parkinson, efeito na pele, artrite, tudo isso falta ainda, controle do apetite, embora é usado, não tem muito estudo ainda para isso, né? Não tem estudo para a doença de Parkinson, Alzheimer também, o pessoal diz que é feito, mas falta estudo. A esclerose múltipla, tem estudo mostrando o que eu falei, mas ainda para o FDA e alguns agentes precisa mais estudo, artrite, fibromialgia, ansiedade, depressão. Tudo isso provavelmente vai ser confirmado no futuro. Só que isso é um custo absurdo. Né? Fazer esses estudos é um custo e a população vai seguir usando.
vai seguir usando porque não tem opção. É autismo agora também, que não está aqui, mas está fazendo. Bom, o que é a indústria? Nós estamos trabalhando com canabinoide lá no CIEMP, né? E nós trabalhamos até agora com 2 empresas, uma brasileira, que é a Entourage, que já foi vendida, ela tinha um canabidiol, um óleo rico em canabidiol, mas não é igual, rico com 60%, e também tinha outros componentes. Nós fizemos um estudo para eles, desde prova de conceito, passando por toxicologia, mas essa empresa foi vendida. Hoje eu não sei quem ficou, mas o Brasil tem esse problema. Quando começa a entrar, ele não consegue ir para frente. Nós realizamos um estudo para uma empresa americana que está competindo com a Pfizer, com óleo de cannabis contendo canabidiol 99,16. Esse óleo custa uma fábula. Produzir um óleo com esse teor de canabinoide é muito caro e, provavelmente, tem mais 2 empresas, por exemplo, essa empresa aqui, Panaré, quer produzir um produto para veterinário, para pet. Acha que é um mercado, mas também não está aprovado. E essa aqui, Green Care, é uma empresa brasileira, nós estamos fazendo um estudo, mas ela já conseguiu o registro na Anvisa. Bom, o que está registrado na Anvisa? Hoje, 16 produtos. A maioria desses produtos são de empresas brasileiras, mas na base de canabidiol. A primeira que conseguiu o canabidiol foi a Prat Dona Dulce, que desenvolveu um canabidiol mais ou menos puro, mas olha quanto custa, mesmo aqui no Brasil, R$ 2.500 por frasco. Portanto, é o óleo que impacta no produto, né? Matéria-prima. Essa Verde Med, nós também lançou outro também, canabidiol, $400, 2.000 e pouco. Então, não adianta mais registrar, até Farmanguinhos está aqui, ó, com um registro aqui. Então, não adianta mais, a competição não vai cair o preço, porque a matéria-prima continua sendo importada. Então, quer dizer, normalmente, quando você tem muito produto, você tem uma competição. Nesse caso, não vai ter. E o Epidemiolex não está registrado no Brasil, provavelmente por causa do custo. Porque quando registra, o SUS, às vezes, por causa da judicialização, tem que oferecer. E o Sativex não está aqui, mas está registrado aqui. Bom, quantas pessoas estão usando hoje no Brasil? Isso é importante. Olha, em 2021, quando começou, tinha, a Anvisa liberava, tinha 23 mil pessoas. 2022 já tinha 117 mil. E a expectativa é que isso está crescendo e vai crescer muito mais. Isso é receita médica. E a expectativa é que em 2025 nós estamos aproximando de 2 bilhões. Mas aí você pergunta, isso vai tudo para o SUS, porque o SUS é que está pagando isso. Isso tudo o SUS está pagando, minha judicialização, e nós não temos matéria-prima. Então, se tivesse matéria-prima, plantação, provavelmente nós estávamos gerando emprego aqui, gerando coisas e produzindo. Então, a questão da matéria-prima é o que vai definiu o rumo do Brasil nessa área. E tudo o professor Carlini estudou e mostrou, está hoje sendo a base. Então, a pesquisa básica, ela é muito importante. A pesquisa básica, quando ela é feita com qualidade, pode passar 50 anos, como passou aqui, mas ela é que suporta todo o resto. E nós estamos vivendo um momento que o negacionismo da pesquisa é uma coisa absurda. E é por isso que as universidades estão nessa crise que está passando, porque você ataca exatamente as pessoas com criatividade. Mas eu trouxe esse exemplo do professor Carlini para mostrar como o Brasil foi importante nessa área, como foi em outras, a Embrapa e outras áreas, né? Então, era isso aí. Desculpa, eu já tinha combinado com ela passar um pouquinho do tempo, eu agradeço a Cecília. E sobre a Embrapi, eu vou responder as perguntas, nós estamos na unidade Embrapi, eu vou responder, nós estamos trabalhando com vários produtos de planta, com empresas, e se alguém quiser saber, eu vou, mas eu não podia falar aqui da Embrapi, porque, né? Era isso aí, obrigado. Obrigada, professor Calixto. Obrigada.
fenomenal lembrar do professor Elisaldo com tantos artigos que eu nem conhecia. Muitos que eu nem tinha conhecimento. Então, vamos chamar agora a Luciana Rachiba, que gentilmente aceitou o nosso convite, veio de São Paulo, coordenadora adjunta dos programas de inovação da FAPESP, professora da Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora, vai nos falar dos programas de inovação da FAPESP. Obrigada. Eu não estou me ouvindo. Não, agora estou ouvindo. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu queria começar fazendo um disclaimer aqui. Esse assunto é muito novo para mim, e eu vou dizer que parece a conspiração do mundo. Tem uma pessoa presente aqui que, uma semana antes da Cecília fazer o convite à FAPESP, me abordou lá na USP, falando justamente sobre cannabis e sobre a dificuldade de produção. Ele está aqui. E aí, na semana seguinte, veio esse convite, e o diretor científico me perguntou se eu viria. Eu falei, vou, mas não entendo muita coisa. E, no final das contas, o que eu me propus a fazer aqui, até conversei com a Cecília, é falar um pouco do fomento que a FAPESP faz, então, tipos de fomento. Vou tentar não usar muitas siglas, porque não significam muita coisa, mas mostrar o que a FAPESP tem feito. E aí eu fiz um levantamento, com uma pessoa que não conhece muito o tema, mas um levantamento pelas palavras-chave e tal, para ver o que tem sido financiado ao longo do tempo pela FAPESP ligada a esse tema. Mas existem programas que hoje não estão sendo utilizados e que, eventualmente, pode aparecer algum insight para vocês, ou em outros estados, porque aqui a gente tem a limitação de que a FAPESP trabalha só no estado de São Paulo, mas, eventualmente, o modelo pode inspirar e dar algum insight para vocês. Aqui eu trouxe mais um histórico. A FAPESP fez 60 anos esse ano, mas para mostrar, ao longo da sua história, a FAPESP sempre investiu, apoiou, né, na verdade, não é investimento, apoiou muito ciências da vida, que é onde realmente, pelos meus levantamentos, onde realmente a gente tem mais projetos ligados ao tema aqui do evento. E aqui eu queria aproveitar para mostrar um pouco para vocês quais são os apoios que a FAPESP tem, né? Então, o primeiro apoio, que é talvez o mais claro, é esse de 46%, que são pesquisas científicas feitas em universidades, institutos de ciência e tecnologia, que é pesquisa justamente básica até pesquisa aplicada. Depois tem a parte de formação de pessoas, de pesquisadores, né? 23% são bolsas dadas a pós-graduandos, a jovens pesquisadores, recentemente também a pesquisadores que estão começando a carreira, mas ainda não têm toda uma publicação, uma quantidade e qualidade de publicação que os jovens pesquisadores têm. Depois tem a parte de infraestrutura, né? Então, a FAPESP apoia compra de equipamentos e, eventualmente, reparo de equipamentos que ela financiou e apoiou. Pesquisa para inovação, que é onde eu atuo, que é pesquisa para inovação em empresas, ou junto com empresas. E aí a gente tem alguns modelos que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas só para finalizar aqui, pesquisa em temas estratégicos, e aí o tema daqui tem uma relação com o programa Biota, né? Mas a gente tem diversos temas, como mudanças climáticas, em energia também, e difusão, mapeamento, avaliação de pesquisas, que aí é algo para a gente poder avaliar o que a gente está fazendo e evoluir, e também fazer difusão, né? Fazer eventos para se difundir o que foi estudado. E o que eu comentei, as ciências da vida realmente foram, durante muito tempo, vocês viram lá no mapinha, uma prioridade em termos de valor, principalmente, porque a gente tem uma discrepância entre valores de projetos a depender da área. E aqui a gente tem uma outra coisa que a FAPESP tem feito cada vez mais, que é conectar atores, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, em pesquisa, existem várias chamadas que elas incentivam que as universidades trabalhem junto, seja dentro do Brasil, seja fora, né, no exterior, em cooperação internacional. E se começou a ter também uma junção da indústria, do mercado, com a academia também. Então, começou a se criar centros
que têm temáticas específicas, né? E aí eu consultei, não tem a temática daqui, mas existem diversos centros de pesquisa com diversos atores diferentes, inclusive com institutos também. O INSPER tem um centro de pesquisa junto com uma fundação, por exemplo, né? Então, são centros de pesquisa que têm a duração de pelo menos 5 anos, podendo ser renovado, então, completar 10 anos, para ter uma pesquisa dentro de um tema específico. E também tem outras modalidades de integração. Então, no caso de empresas, por exemplo, a gente tem modalidade de empresas que fazem um projeto em parceria com uma ICT. E aí a FAPESP apoia a parte da ICT e tem todo um orçamento dado para aquela pesquisa ser realizada, e a empresa entra com uma contrapartida também. Mais recentemente, no PIP, que é o programa para pequenas empresas, que vão até 250 funcionários nas regras da FAPESP, também tem um programa agora que está procurando incentivar cada vez mais que a tecnologia que foi criada dentro das ICTs vá para startups, né? Então, ela financia quase que essa transição de carreira, eventualmente, de um pesquisador, mas, pelo menos, que a tecnologia possa sair da universidade e ir para o mercado também. Então, são instrumentos que, no final das contas, induzem parcerias, e é isso que a gente acha que é importante. Lá na outra sala, alguém estava falando, ninguém faz nada sozinho. E, cada vez mais, a gente olha e fala, não dá, porque, se fizer, não vai ser a mesma coisa do que fazer com mais gente, né? Então, cada vez mais os programas vêm procurando complementariedade. A gente está com outro programa, por exemplo, hoje com o SEBRAE, de São Paulo. E aí o que a gente fez foi complementar. A FAPESP não pode apoiar chegada ao mercado, não pode apoiar industrialização, não pode apoiar a parte de negócios, mas o SEBRAE pode. E aí a gente tem até aberto agora chamadas conjuntas, onde uma parte é da FAPESP, que é a parte de desenvolvimento técnico-científico, e a parte de negócios, o SEBRAE vem e apoia bolsa para uma pessoa de negócios, gastos com negócios também. Então, acho que são modos de fomento que ajudam justamente as pessoas que estão se juntando, como acho que acontece aqui, a acharem caminhos de apoio para um mercado que, muitas vezes, não é como o digital, né? É um mercado que precisa de mais tempo. E aí o apoio público é muito importante. Então, a nossa mira, no final das contas, é realmente em pesquisas que a gente chama as deep techs ou hard techs, mas não são as digitais, eventualmente, como prioridade, porque essas têm investidores, têm mercado. As outras é que realmente a gente entende que precisam de mais apoio para conseguir realmente chegar ao mercado, gerar valor, gerar inovação e capturar valor para a sociedade e para todo mundo, né? Aqui aí eu comecei a fazer o levantamento de cannabis. Então, a FAPESP, e eu fiz um levantamento histórico, tem alguns fomentos bem anteriores a 2007, mas muito pequenos, foram 266 apoios. O que quer dizer isso é que tem propostas dentro do sistema que totalizam em torno de 40 milhões. Então, a FAPESP, até hoje, apoiou em torno de 40 milhões em pesquisas, seja científicas ou técnico-científicas, que são as que têm ligação com empresas, mas que eu adianto que são muito, muito poucas. Eu fiz também uma nuvem de palavras para entender o que ia aparecer, e claramente aparece muito do que o professor Calixto colocou aqui, que agora eu estou entendendo bem melhor o que é, os receptores e tal, mas claramente tem ligação com saúde, e mais do que isso, depois eu fiz um levantamento aqui por concessão em dinheiro, né, financeira. 92% dos apoios foram em ciências da vida, né, principalmente em saúde, nas áreas de saúde, mas tem algumas outras áreas envolvidas. Então, 92%. E, do número de projetos, 93% dos projetos foram propostos e foram realizados em universidades. Então, existe um papel extremamente importante das universidades para fazer com que esses estudos continuem a ser feitos, como o professor Calixto comentou, do professor Calini, e o próprio professor Calixto, obviamente, né? Ah, que legal. E uma coisa que me chama a atenção, que eu falei para a Cecília, como para mim é tudo novo, eu vim ver um pouco as palestras, e eu falei, puxa, o pessoal falou várias coisas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas,
E, em termos de dinheiro, são projetos geralmente mais baratos, né, que a gente chama, mas não chega a 2%. E aí eu fui ver o número de projetos, chega a 6%. Então, assim, existem oportunidades de outros projetos, outros estudos que não estão sendo aproveitadas, né? E uma coisa que eu estava conversando com a Cecília, que é importante, a FAPESP ela avalia o mérito técnico-científico dos projetos. Ela não vai avaliar ética nem legalidade, porque não cabe a ela, cabe às instituições, cabe ao governo fazer isso. Mas, se tem mérito técnico-científico, ela vai apoiar, porque ela quer o progresso da ciência. Né? Então, nesse sentido é que eu olho e falo, puxa, mas tem um potencial de fazer coisas na FAPESP e provavelmente em outros lugares, né? Porque você olha e falou, mesmo aquele roxinho ali são empresas. Lógico que aí tem uma questão da regulamentação e tal, mas, de verdade, eu queria ter esse problema, de ter propostas e a gente ter que ir atrás e entender o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu procurei, acho que a gente tem 2 projetos que foram financiados até hoje. É óbvio que tem uma série de questões, e acho que é importante a gente analisar, e a gente sempre analisa com a colaboração, né, de gente da academia, agora cada vez mais com assessores de negócio, mas tem alguma coisa aí para se olhar e para se provocar, como foi o caso quando o pessoal foi lá na USP. E aqui, a concessão por tipo de programa, aqui eu fiz uma aproximação, não é exatamente o mesmo critério que a FAPESP faz, mas mais para mostrar que a pesquisa científica tem sido apoiada, então, quase 60% do que foi investido no tema cannabis, aí eu fiz uma busca cannabis, canabidiol e todos os termos que eu pude achar, e tem um investimento muito grande em formação de pesquisadores, seja dentro dos projetos, seja em pós-graduação, que eu acho que também é uma coisa muito importante, a gente entender que precisa cada vez mais de gente que tem interesse em pesquisar o tema. A única questão é que 92% é em saúde, né? É ciências da vida. Então, será que não tem mais coisa? O pessoal estava falando de cadeia de valor lá também. Tem muita coisa que precisa ser estudada e que precisa ser estudada logo, né? Porque, senão, o mundo vai girando e vai começando a ter escolhas que não tiveram estudos de impacto, né? Estudos de viabilidade, que são extremamente importantes. Política pública também, muito poucos projetos. Realmente, é alguma questão que a gente ainda está tentando entender, mas, pelo menos até agora, teve muito poucos projetos que procuram endereçar pesquisa para a política pública, que também, aparentemente, é uma prioridade muito grande no tema que a gente tem hoje aqui, né? E era isso, gente, mas para dar uma visão geral, falar um pouco desses tipos de fomento aí, para, eventualmente, trazer algum insight para vocês. Obrigada. Virei para cá para a gente poder... para eu poder sentar aqui. Bom, nossa próxima convidada vai ser a Keliane Silva. É um prazer recebê-la. Obrigada por ter aceito o convite. Ela é coordenadora da Agência de Inovação da UFRJ, doutora em Propriedade Intelectual, né, pelo INPE, mestre em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia e Inovação. Um prazer receber você. Obrigada. Sim. Bom, acho que obrigada a todos e agradecer o convite, né, professor Berbara. Bom, acho que pela minha formação mesmo, eu também me enquadro ali, né, a parte de cannabis, é um tema muito novo, mas quando a gente trabalha na ótica de gestão da inovação, financiamento da inovação, é um tema que sempre vai nos desafiar, mas principalmente, e uma das colocações, logo no início, que a professora Cecília colocou, olha, vamos pensar aí o século XXI. E quando a gente fala de financiamento, parece que nos tempos atuais a gente está indo para séculos muito mais passados do que falar exatamente em século XXI, né? Cada vez mais a ciência, a tecnologia e a inovação tem aí uma ruptura ou um capítulo que é um pouco mais, vamos dizer assim,
muito mais complicado, acho que para a realidade atual, e nos inspira também a muito mais desafios. Então, eu trouxe uma apresentação mais no sentido da gente discutir, falar um pouco mais sobre financiamento à inovação, né? E principalmente aí trazendo a importância do financiamento à inovação e por que ele é, né, esse impulsionador e por que a gente fala tanto na necessidade de financiamento, é porque ele gera conhecimento. E esse conhecimento tem um alto valor agregado, né? Ele traz também um retorno desse investimento por meios de emprego, né, renda, utilização de conhecimento gerado. Falar em inovação, a gente está falando principalmente em conhecimento, em tecnologia, em aplicação comercial através de um produto, processo, um serviço aplicado e absorvido pela sociedade, né? Então, aqui, um dos conceitos mesmo que a própria FINEP, que é a Agência Nacional de Financiamento à Inovação, é a financiadora de estudos e projetos, ela coloca que, quando financia atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela tem como objetivo apoiar ali as atividades inovadoras das empresas brasileiras, com vistas, né, a aumentar a competitividade nacional e internacional, e aí gerar um incremento dessa atividade de P&D, né, na atividade produtiva, na atividade no desenvolvimento do país, né? E muitas vezes falar em inovação, do ponto de vista econômico, que é um pouco mais da linha com que eu atuo, né, sempre falam em questões de cortes ou mesmo de né? E quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de desenvolvimento econômico. A gente não está falando só de crescimento de financiamento, crescimento de lucro que atua dentro da empresa. A gente está falando porque, quando uma empresa cresce, uma empresa nacional, ela transborda e ela impacta aquele meio ambiente onde ela está inserida, através de novos empregos, de aplicação de renda, ela está trazendo novas tecnologias. A inovação é endógena, então ela precisa ser geolocalizada. Por isso que a gente tem, quanto em instituições públicas, a necessidade de investir em inovação, de investir em empresas nacionais, para que ali possa gerar um conhecimento que seja aplicado territorialmente. Né? O apoio a financiamento, ele pode acontecer de diferentes formas, né? Então, desde um apoio direto, que é o que acontece por meio de empréstimos ou condições, né, mais favoráveis, por exemplo, como subvenções econômicas, que muitas vezes é o que as fundações de amparo à pesquisa, FAPESP, FAPERJ, realizam, então são financiamentos diretos, mas também pode acontecer financiamento de inovação de forma indireta, por exemplo, incentivos fiscais. Então, você tem lei do bem, lei da informática, lei de inovação, que estimula o desenvolvimento científico e tecnológico, que facilita, ao mesmo tempo, o ambiente, mais para deixar menos burocrático, para que a gente consiga inovar cada vez mais. Ou, então, em ações que é a combinação desses instrumentos, né? E quando a gente fala em inovação, né, eu atuo na área de propriedade intelectual, na agência de inovação que cuida da proteção do conhecimento lá dentro da UFRJ, e sempre, no dia a dia, a gente vai vendo que inovação virou uma palavra muito comum. Né? Todos dizem que termina falando ou desenvolvendo inovação. E existe um passo aí que é realmente um trabalho, né? Não só conceitual, mas a identificação do que é realmente que a gente está dizendo que vai inovar. Então, inovação, existem vários conceitos, aí, Manual de Oslo, né, europeu, Lei de Inovação brasileira, tem regulamentação também na ABNT aqui no Brasil. Então, basicamente, inovação ele está relacionado à implementação de um novo produto, um novo processo, né, a um serviço novo que é ofertado à sociedade. Então, a gente está falando de quando um produto, um processo, um serviço está disponível para aquisição e absorção por toda uma população. Isso, e um dos conceitos que eu gosto bastante de associar, é muito simples, que é inovar é emitir mais e melhores notas fiscais. Isso significa que quem inova é a empresa.
não necessariamente também a gente destaque que outros atores não são importantes no processo de inovação, né? E para isso vem as ICTs, as universidades, como geradora de conhecimento, com capacidade de ser absorvida por empresa, esse conhecimento, que vai gerar um produto, um processo, um serviço para ser comercializado, para estar disponível à população, por exemplo, por meio de um medicamento. Mas quem inova é a empresa. Então, por isso que ciência, tecnologia, né, pesquisa e desenvolvimento, a gente precisa, muitas vezes, dialogar com o setor produtivo para que ele consiga absorver, transformar esse conhecimento num produto, num processo ou num serviço, para que sejam, então, emitidas aí as nossas notas fiscais. Então, a universidade também precisa dialogar com o setor produtivo, né? Então, quando a gente está falando de ciência, que ainda está, né, no nível, vamos dizer assim, de uma pesquisa ainda disruptiva, como é o mercado aí e as potencialidades de cannabis, a gente precisa, quando eu vi a apresentação do professor Calixto, olha, precisamos de empresas nacionais que consigam produzir o óleo, né? Precisamos falar de toda uma cadeia produtiva que não está somente ligada à ciência. Nós somos um dos países que mais produz ciências no mundo, né? Estamos aí na posição 13º em produção científica mundial. Somos um dos países que mais empreendedor do mundo. Mas quando a gente vai falar de país mais inovador, a nossa posição é 48ª e fica oscilando um pouquinho mais para cima ou para baixo, mas variando muito pouco. Então, e quando esses indicadores são levantados, qual é a potencialidade, o que é que eles avaliam? Produção de tecnologia patenteada, então, número de patentes. Então, não adianta somente a gente ter uma ciência muito forte, mas se a gente também não proteger esse conhecimento e transformar ele numa possibilidade de ser aplicado pelo setor produtivo, as empresas, principalmente nas áreas de saúde, ela também sabe que tem um investimento alto que vai ser necessário realizar, então ela precisa também ter uma garantia de que aquela tecnologia tem potencialidade, que ela também pode ter os lucros extraordinários que ela precisa, porque um dos fatores da inovação é que ela permite lucro extraordinário. Por quê? Porque a inovação ela tem risco e ela é incerta. Risco porque ela demanda muito investimento para ela poder ser efetivada. E ela é incerta porque, no final, além disso, pode ser que não dê um resultado ou não dê um processo. Então, precisa ser reinvestido. Então, esse reinvestimento precisa, muitas vezes, do Estado, quanto o governo, seja federal, estadual, e é assim na maior parte dos países do mundo, os países desenvolvidos, né, o Estado entra atuando nesse investimento para a inovação. Então, não existe falar de inovação com menos Estado, é necessário ter o Estado, diluindo ou minimizando o risco do processo da inovação, fazendo com que essa interação universidade-empresa possa ser cada vez mais fortuita e realize frutos derivados do processo de inovação, para que a população possa ter um bem-estar a partir desses produtos desenvolvidos por ela. Mas qual é o nosso principal gargalo quando a gente fala de interação universidade e empresa? É como levar que as pesquisas, né, saiam dos laboratórios, as pesquisas científicas cheguem, né, para ser transferido e absorvido pela sociedade. Esse é o nosso diálogo, acredito, né, o nosso colega aqui da FAPESP, é o diálogo do nosso dia a dia, de como levar aquele conhecimento altamente qualificado dentro das universidades, mas que tenha, do outro lado, uma empresa com capacidade de absorver. E eu concordo quando, né, na verdade, eu discordo quando falam que existe gap universidade e empresa. Acho que no Brasil o que existe é uma assimetria entre elas, mas gap não. Porque quando a gente mede a nossa produção científica brasileira, a gente está trabalhando na fronteira do conhecimento. Quando a gente identifica que as empresas têm dificuldade de absorver aquele conhecimento gerado na universidade, né, e isso vê a quantidade de mestres e doutores dentro de empresas para poder dialogar e facilitar essa absorção do lado da academia, né, o Brasil é um dos países que menos trabalha ou atua nesse segmento, ou de ter mestres e doutores aplicados, né, dentro do setor produtivo.
né? E aí a gente tem, né, sempre um gargalo, que é a complexidade da tecnologia que está sendo desenvolvida nas universidades, que necessita de investimento a longo prazo. Inovação é investimento a longo prazo, não é curto prazo, exatamente porque ela é incerta. Tem necessidade de um recurso para realizar os testes, os insumos, a infraestrutura, os equipamentos. A lei de inovação veio, a mais recente, para facilitar, inclusive, que as universidades possam permitir que o uso dos seus laboratórios por empresas, através de compartilhamento de materiais, de equipamentos, de toda a sua infraestrutura. Há também uma falta de conhecimento técnico sobre projetos por parte dos investidores, então, investidor anjo, venture capital, porque muitas vezes ele vai, você apresenta uma tecnologia que é disruptiva, mas se ele não tiver uma capacidade de entender aquilo, o investimento ele vai fazer em algumas empresas que são mais, vamos dizer assim, mais rápidas, que é nas áreas de tecnologia da informação, porque ele está vendo um tangível muito mais rápido, um aplicativo, uma solução mais direta, e muitas vezes tecnologias na área de saúde demoram um pouco mais, então, investidor quer um retorno rápido, e na área de saúde, dificilmente a gente vai ter um produto feito em 6 meses, como muitas vezes é da área de tecnologia da informação, ou em 2 anos, então a gente está falando de longo prazo, né? É necessário ter pessoal para realizar essa prospecção, né, e transferência de tecnologia, a ciência que é desenvolvida dentro das universidades, como que elas chegam para as empresas. Então, é necessário identificar qual é esse potencial comercial e quem são essas empresas interessadas, né, e ali os riscos e incertezas dos investidores quanto à aplicação dessa tecnologia. E muitas vezes a gente fala, no geral, do financiamento, né, o que a gente costuma falar que existe o vale da morte. Muitos dos financiamentos ele atua na linha inicial, acho que aqui não funciona. Na parte inicial, que é a pesquisa básica, você tem financiamento ainda para a pesquisa básica, pesquisa aplicada, incentivo para a empresa, mas até o desenvolvimento de um produto ou de um protótipo, mas na hora que a empresa vai colocar esse produto no mercado, a quantidade de financiamento para investir na aplicação, né, ou nesse produto no mercado, até ele ter sucesso, ele reduz aí significativamente, que é o mais conhecido como o Vale da Morte. Mas, sob a ótica das universidades, o que a gente sempre vai incentivar é a inovação aberta, que é quando a inovação, uma empresa vai desenvolver, vai estar interessada em inovar, mas ela busca a universidade para ser uma colaboradora, ou ela vai dividir, ou ela vai compartilhar esse risco da inovação. Seja porque a universidade também tem acesso a financiamento, ela tem os laboratórios muito mais qualificados, e aí, enquanto que uma empresa, muitas vezes, ela não tem, então se somam os dois para fazer o que a gente chama de inovação aberta. Mas o intuito sempre é comercialização de um novo produto, um novo processo, um serviço. E esse processo de inovação tecnológica nada mais é do que uma junção entre quem produz conhecimento, né, ciência e tecnologia, com aquele que está olhando o mercado. Né? E aí a gente tem uma relação entre as ICTs, as instituições científicas e tecnológicas, e as empresas. Né? Mas as fontes de financiamento no Brasil, a gente, né, só trazendo aqui alguns exemplos, né, por meio de incentivos fiscais, você tem o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, a Lei do Bem, a Lei da Inovação, você tem Lei de Informática, você tem um novo marco legal de ciência e tecnologia, e aí alguns agentes, né, governamentais que financiam e apoiam a inovação. FINEP, BNDES, Embrapa, né, Calixa, as FAPES, são as fundações de amparo à pesquisa, esses são um dos agentes que atuam diretamente financiando a inovação, mas, muitas vezes, esse financiamento está atrelado à identificação do TRL, que é o nível de maturidade que a sua pesquisa e a sua tecnologia está. Então, tem financiamento específico para o nível de maturidade. Né? Então, tem financiamento apenas para a ciência básica, para a ciência aplicada. Da aplicada, que tipo de TRL eu estou? Pode ser que seja uma nomenclatura ainda não familiarizada, né, para muitos, mas é importante, é uma metodologia que é utilizada, por exemplo, foi desenvolvida na NASA, né? Ele tem regulamentação no Brasil. E, quando a gente fala de financiamento, esse financiador que lança um edital, que está apoiando a inovação,
tem que ficar identificado ali, né, muitas vezes, para quem vai submeter o projeto, qual é o nível da tecnologia que você está propondo, em que estágio ela está, para ver se esse edital está disposto a financiar. Do contrário, você pode estar gastando ali uma energia maior para submeter um projeto do qual o próprio financiador não está interessado, né? Então, quando a gente fala na escala TRL, né, normalmente, das universidades ficam numa escala TRL. Tudo que é desenvolvido, por exemplo, nas áreas de saúde de universidade, está muito na escala entre TRL1 e TRL3. Isso porque TRL de 4 a 5 são aqueles testes, não só testes clínicos mais iniciais, mas principalmente testes clínicos com necessidade de CROs, com testes com animais de maior porte, seja, né, animais ou mesmo os primatas e depois humanos. Então, isso envolve muito recurso financeiro, é um gasto imenso, e é ali onde tem a necessidade que pesquisas das universidades, que estão entre TRL 1 e 3, precisa de um parceiro comercial para que chegue num TRL 9, que é quando o produto está disponível no mercado. Então, você tem linhas de financiamento que atuam em cada uma dessas vamos dizer assim, dessas escalas de TRL. Então, aqui é só para dizer que níveis mais baixos de TRL estão relacionados a atividades de pesquisa, ainda muito no âmbito da ciência, da pesquisa básica, e um pouco ali na parte inicial da pesquisa aplicada. Níveis de TRLs intermediários, né, são apoios ali em empresas, por exemplo, que são empresas incubadas, que estão também em parques tecnológicos. Níveis de TRLs mais avançados, uma tecnologia nesse estado pode conseguir financiamento com capital anjo, e aí TRLs mais altos são aqueles que já podem ter um investimento de venture capital. Né? Trouxe aqui só um modelo de como a gente trabalha dentro da UFRJ relacionado à transferência de tecnologia, principalmente na área de saúde. É um modelo que a gente tem aplicado bastante. Então, tecnologias ou pesquisas já mais aplicadas no âmbito da universidade, ela vai ser ali, a gente trabalha a proteção desse conhecimento, a patente dela. Essa patente ainda tem, né, tem ali embutido todo um conhecimento e um know-how, mas o que a gente trabalha na área de transferência não é o know-how. Voltou. Não é apenas um know-how do saber fazer, mas um know-how tecnológico que está muito relacionado aos testes e aqueles padrões que são realizados dentro do laboratório e que as empresas se interessam. Então, normalmente, na transferência de tecnologia, a gente garante para a empresa que vai levar a tecnologia do TRL3 até o 9. Então, a gente entrega todos aqueles relatórios, todas aquelas pesquisas que o professor desenvolveu, e, muitas vezes, aquelas que não estão no âmbito de paper, né, que não foi publicado. Isso, para a empresa, tem um valor inestimável ainda, quando existe um pouco de um segredo, de um saber fazer tecnológico, né? Essa tecnologia ainda ela necessita de um parceiro. Então, a empresa interessada, a gente faz um projeto de P&D com ela, com transferência de tecnologia. A ideia é que, ao final desse projeto, saia ali um produto inovador, né, como resultado, que pode, inclusive, dar uma outra patente, e aí você tem a possibilidade de colocar o produto no mercado, né? E aí a gente faz, então, licenciamento e royalties. Quanto mais a empresa comercializar, mais royalty volta para a universidade. Então, a gente quer que realmente a empresa lucre bastante, porque quanto mais ela lucrar com aquele produto, mais retorna recurso também para dentro da universidade, que é reinvestido em projetos de inovação da própria instituição. É esse o modelo que a gente utiliza na universidade. Mas como é que funciona lá aqui na UFRJ? Como é que a gente tem todo um ecossistema para dar suporte nessa interação da pesquisa e das capacidades que a UFRJ tem com o ambiente de inovação com as empresas? Então, a gente tem um conjunto de atores, né, que vai apoiar essa interação. Esses atores do ecossistema ele vai trabalhar com a relação sinérgica desses recursos, investimentos e conhecimento, o desenvolvimento de inovações contínuas, a permanência e a continuidade não só de fundos de investimento, mas também da continuidade da pesquisa e da infraestrutura.
estimula a promoção do aprendizado coletivo, tem processos de incubação, principalmente para aquele pesquisador que está na bancada e quer montar uma empresa, né? A promoção sempre de inovação aberta, e aí, dentro desses ambientes de inovação, a gente está falando, por exemplo, de pré-incubadores, incubadoras, parques tecnológicos, todo um distrito de inovação que pode ser um ator importante para aquela pesquisa que você está desenvolvendo e precisa canalizar ou ser apoiada por uma empresa. Então, esses atores a ideia é que eles apoiem toda essa construção e toda essa conexão. E aqui eu trago um pouquinho do Parque Tecnológico da UFRJ, né? Ele vai fazer 20 anos agora, em 2023. A gente tem diversas empresas residentes, então a gente tem o Centro de P&D da Ambev, da Halliburton, da Siemens, né? da Tenaris, Tecnip, então tem muitas empresas que estão associadas, tem também empresas da área de saúde. Então, essas empresas já podem ser potenciais instituições que vão colocar aquele produto no mercado. Então, o que o Parque Tecnológico vai fazer é essa conexão de tudo que é desenvolvido na universidade com potenciais empresas interessadas. Né? A missão do parque é exatamente fazer essa conexão entre universidade e empresa. Esse é o nosso modelo hoje de inovação. Então, tudo aquilo que é desenvolvido na universidade é trabalhado, identificado, buscando essa potencialidade, que vai fazer um trabalho de ideação, uma prospecção. No caminho linear, a gente tem que, dentro da universidade, o pesquisador pode vir a abrir uma empresa para que ele comercialize a sua própria tecnologia, passando por uma ação de pré-incubação, incubação, aceleração, até chegar no parque tecnológico, mas nem sempre a gente vai estar incentivando o pesquisador a abrir empresa, porque não é, às vezes, a função dele, né? Ele não quer abrir empresa, ele quer transferir, e uma alternativa é fazer parceria e a transferência de tecnologia, aquela patente que ele possui. Então, nessa interação aí, universidade, governo, empresa, instituições, é onde exatamente o Parque Tecnológico da UFRJ se coloca como esse ambiente agregador e conector de todo um ecossistema de inovação, inclusive com agências de financiamento, com outros atores que são necessários para que esse produto chegue no mercado. Mas, acho que já para concluir, de nada adianta todo esse ecossistema, todo esse investimento à inovação, se os recursos destinados para promover essa inovação forem reduzidos ou cada vez mais minimizado aí o fortalecimento das ICTs. E isso porque, quando a gente pensava que estava avançando com a emenda constitucional 85, que colocou na Constituição a importância da inovação, colocando principalmente que é dever também do Estado em apoiar a inovação, assim como ciência, como tecnologia, como educação, como saúde, a inovação é um dever do Estado. Então, mas a realidade termina aí nos acordando para demonstrar que os investimentos da ciência e tecnologia cada vez mais têm reduzido. Então, a gente está aqui falando do século XXI, de financiamento, de inovação, de um mercado potencial de cannabis, mas cada vez mais o investimento para a ciência ele diminui. E falar em inovação precisa ter conhecimento altamente qualificado, que é, no Brasil, preponderante vindo das universidades. Então, o nosso orçamento na parte de ciência e tecnologia ele tem vindo a reduzir cada vez mais. E o mais recente, vocês devem ter acompanhado, se não, é necessário uma motivação e talvez uma ação nossa, não só da área da ciência, das universidades, mas também aqueles das empresas. Um projeto de lei que foi aprovado recente pela Comissão Mista aí de Planos e Orçamentos Públicos, a ideia é mudar como que operacionalizado os recursos do FNDCT. A ideia é bloquear aí mais de 2,5 bilhões no orçamento do FNDCT. O FNDCT é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vem onde tem todo o recurso que financia a ciência, a pesquisa e a inovação brasileira. Então, o que está sendo proposto agora é bloquear esse recurso e remanejar ele para utilizar em outras fontes não atreladas à ciência, tecnologia e inovação. Então, cada vez mais a gente está aqui discutindo questões de inovação, de ciência, mas, do outro lado, a gente tem agentes políticos, no caso, fazendo ações que terminam prejudicando toda uma nação.
né? Então, falar em desenvolvimento futuro, precisa inovar, é assim que todos os países desenvolvidos fizeram, e a ausência de política industrial e tecnológica brasileira faz todo o sentido, né? E desde 2016, a gente não tem uma política industrial e tecnológica brasileira. O que é a política industrial e tecnológica? São os rumos que o país faz em investimento para os anos seguintes, né? Hoje, investimento em inovação não tem exatamente de qual é a ação, qual é a área prioritária, se é cannabis, se é aeroespacial, se é de petróleo, qual é o caminho que o Brasil hoje vai seguir. Então, a gente tem uma ausência aí de direcionamento governamental para que a gente consiga, né, falar de inovação e de colocar produto, processo e serviço inovador, né? Então, obrigada. Obrigada, Keilane. Deu uma aula sobre inovação para nós. Então, agora, antes de chamar o nosso último painelista, que é agrônomo, né? Então, está diferente das falas de como que a gente tem tanto financiamento para ciências da vida, né? Para a saúde. É interessante saber como vão ser os financiamentos para agronomia nessa área, né? E como o professor Calixto mencionou não, foi bem enfático, assim, né? Se não plantar, todo esse processo fica bloqueado, né? Não fica inviabilizado. Os preços continuam tão altos, né? Então, antes do professor Berbara falar, eu queria botar um filminho de 2 minutos para a gente voltar para o tema da cannabis. Não vai dar para a gente fazer isso agora. Então, vamos direto para o... não vai dar. Tem algum problema técnico. Está baixando. Então, vamos direto para o professor Berbara, professor titular, foi reitor, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, agrônomo, cientista do nosso estado, FAPERJ, pesquisador do CNPq, e atualmente diretor da Agência de Inovação da Universidade Federal Rural. Muito bom ter você aqui. Você é o mediador junto comigo. Muito obrigado, Margarete, pela PEP, a Fiocruz pelo convite. Um excelente evento. Estão passando a limpo uma série de questões ligadas a cannabis, a cannabis e a toda uma série de temas que são muito relevantes para o futuro da ciência, da pesquisa, da inovação em nosso país, que é um país cheio de paradoxos. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque é de conhecimento comum. Um deles é o que foi já mencionado pela Kelly, pelas colegas, o professor Calixto, que é um paradoxo que nos incomoda muito, enquanto acadêmicos, enquanto cidadãos, que é o fato de nós sermos um país, sob o ponto de vista científico, tecnológico, muito avançado. Chegamos a ser o 8º país que mais publicava artigos científicos no mundo, há bem pouco tempo atrás. Hoje estamos aí em 13º lugar. Tá bom, só um. Tá. Houve uma... Mas, apesar disso, no caso da Covid, por exemplo, somos o 6º país que mais publica artigos sobre Covid no mundo. Então, você vê um evento pandêmico, catastrófico, que, em pouco tempo, encontrou nas universidades, na Fiocruz, nos institutos de pesquisa, corpo técnico, científico, capaz de dar resposta a essa crise, a essa pandemia. Isso não é pouca coisa. Um país que, em pouco tempo, responde a um cenário catastrófico como esse, se tornando o 6º país que mais publica artigos sobre esse tema, é algo que tem que ser mencionado e registrado. Por outro lado, no tema da inovação, Kelly mencionou bem, a gente não existe no mundo. Existem muitas razões para isso,
a lei de inovação, o marco legal é muito recente, enfim, tem toda uma série de questões que a gente pode dialogar sobre esse problema, esse paradoxo, né, sistemas tão avançados no plano científico e tecnológico e estão ainda patinando no campo da inovação. Mas o importante que nos interessa aqui, que nos coloca aqui juntos, diante desse cenário, como que a gente reage? Quando a gente assumiu lá a reitoria em 2017, esse diagnóstico, esse paradoxo, a gente já tinha. E começamos a prospectar oportunidades dentro das universidades com as quais a gente tem parceria, e dentro da própria universidade, oportunidades de inovação. Uma delas saltou logo aos olhos, inclusive porque somos vizinhos aqui à APEP, que é estudos referentes a cannabis. E dentro do universo da cannabis, que é um universo imenso, o professor Calixto colocou aqui, e vários outros palestrantes, hoje de manhã, agora de tarde, vimos vários colegas da Unicamp colocando várias iniciativas no campo da pesquisa. Aquela que nos parece ser o maior gargalo é exatamente essa que o professor Calixto menciona, que é a questão referente ao plantio. Não nos interessa sermos grandes produtores de conhecimento científico apenas. Conhecer rotas metabólicas, receptores, isso tudo é muito bom, é muito importante, faz parte da pesquisa básica, mas não resolve o problema daqueles que estão na linha de frente, no campo da clínica, da saúde, sofrendo por falta de terapias adequadas e acessíveis. Portanto, a gente está com esse gargalo, e esse gargalo é um gargalo imenso. Iniciamos lá na universidade, junto com a APEP, inclusive, porque somos proibidos de trabalhar com plantas, uma série de projetos, de ações que levam ao desenvolvimento de conhecimento nessa área tão importante. Qual é o manejo da cultura? Qual é a demanda por nutrientes que a cannabis tem? Por micronutrientes, macronutrientes? Como é que é a questão do fotoperíodo? Como que se dá a questão do fotoestímulo para a floração? Como é que se dá o melhoramento? Como é que a gente tem que apontar o melhoramento? O melhoramento tem que ir em que sentido? Quais são as estratégias de melhoramento que nós vamos desenvolver em nossas universidades? Qual o manejo para pragas e doenças? Nada disso. Qual é a caracterização perfeita da morfológica, botânica dessas variedades que nós temos em nosso país e não conhecemos? Já fomos fazer bioprospecção de cannabis no Brasil? Quem fizer isso vai preso. É parado pela Polícia Federal e é preso. Então, nós temos todo um universo imenso de desafios a enfrentar, básicos. Eu acho que os laboratórios estão equipados, as equipes estão preparadas, os estudantes estão aí, as tecnologias, os equipamentos, as rotinas, os protocolos, isso nós temos. O que nós precisamos urgentemente é ter acesso ao material, acesso a esse material, para que a gente consiga recuperar o tempo perdido. Em 2019, quando começamos essa onda, fizemos vários seminários lá na universidade, com colegas aí de outras universidades. Bolsonaro foi na mídia, e ele é do Rio de Janeiro, né? E reclamando que as universidades só tem maconheiro, só se planta maconha, aquelas coisas. Sou reitor da Rural, eu conheço a fama, então estou esperando a mídia chegar. E o que aconteceu? No dia seguinte, estava lá, todo mundo, professor, cadê a plantação aí? E eu falei, olha, seguinte, olha, quem dera a gente pudesse plantar, fazer o que outras universidades do mundo inteiro estão fazendo. Há décadas. O conhecimento tem mais de 5.000 anos. Agora, as universidades, San Diego e outras, estão aí trabalhando em laboratórios extraordinários há décadas com essa planta, e plantando, cultivando. Nós não podemos cometer o erro que cometemos no passado,
que é importar soluções. As soluções deles são boas para clima temperado, são boas para aquele tipo de situação. Nós precisamos construir, tropicalizar a cultura da cannabis. Ela é uma cultura tropical, mas nós precisamos tropicalizá-la no campo da ciência, conhecê-la melhor. Por isso, é muito importante a gente estar muito atento ao que vai acontecer nesses próximos meses, porque já em janeiro, fevereiro, se tudo der certo, o presidente vai chegar e não vai querer saber de nós quais são os nossos problemas. Conforme teve uma reunião outro dia com reitores, todo mundo lamentando aí o orçamento, que assim, em janeiro o presidente tem que chegar e recompor orçamento. O Lula chegou no fim da reunião e falou: isso aí eu já sei, cara. Eu já sei qual é a situação orçamentária das universidades. O que eu não sei é o que as universidades podem fazer pelo desenvolvimento, pela saúde, pela tecnologia, pela inovação. A bola está no nosso campo. E um evento como esse aqui é estratégico demais para que a gente saia daqui com certeza vocês já pensaram sobre isso, uma carta muito bem consolidada, dando a linha do qual é a demanda. Várias questões foram levantadas aqui, mas várias questões não foram tratadas aqui. A questão da PET, por exemplo, dos animais. A questão dos cogumelos, que não é foco do evento, mas tem toda uma série de outros produtos que têm potencial terapêutico para a clínica humana e animal, que a gente tem que se apropriar dela. E quando o futuro presidente chegar com essa pergunta, a gente ter a resposta na ponta da língua. Portanto, esse evento aqui, eu parabenizo demais essa oportunidade, porque ele abre essa janela de que a gente saia dessa bolha e comece a entrar no campo da política pública, que é exatamente o que vai fazer a diferença no campo da inovação e do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Berbara. Então, antes da gente começar a abrir para as perguntas, né? Como é que a gente faz você leva o microfone? Tá. A gente vai passar um filminho que tem a ver com... Você já está com a mão levantada para a pergunta? Não? Para ver um pouco as palavras de uma jovem agrônoma, falando sobre o potencial, né, da cannabis para a inovação, de uma forma singela. Não sei se eles conseguiram... A cannabis ela produz 2 tipos de fibra, né, que seriam as fibras longas e as fibras curtas. Então, cada fibra vai ter uma utilidade específica. Então, como você falou, a gente pode ter utilidade dessas fibras para a produção de roupas ou mesmo para a construção civil, né, para a produção de biopolímeros, né, que você mistura essas fibras, né, esses compostos, em outros compostos para serem utilizados na indústria. Então, a gente tem aí um monte de materiais, né, desde automóveis, casas feitas à base de cannabis. É interessante, quando a gente fala de sustentabilidade, a cannabis eu acredito que seja a única planta que atende os 17 objetivos de sustentabilidade da ONU, para a gente conseguir ter um mundo aí mais sustentável. Então, ela abrange todas essas causas, né? Então, acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Eu vou passando. Quem Como que... Ali já tem uma pergunta. Você pode dizer... Acender a luz um pouquinho, para a gente ver a plateia. Será que tem como a gente ver a plateia? Não? Um boate aqui. Bom, boa tarde a todas, a todos. Muito obrigada aí pela mesa, foi muito importante. Eu me chamo Larissa, sou pesquisadora lá da Unifesp de São Paulo, campus Baixada Santista,
Estou aqui com a minha companheira de pesquisa também do mestrado, a gente está tentando um projeto aí pela FAPESP, então eu acredito que não esqueçam o nosso nome, né? Larissa e Chad, a gente está aí tentando, para esse ano, 2 projetos aí, tentando submeter com o apoio institucional, né, da Unifesp, formalizar essa parceria para que a gente consiga comprar as máquinas para fazer os exames e, com isso, a gente contribuir para o desenvolvimento nacional de pesquisa, né? Eu queria ouvir um pouquinho a mesa sobre a fala até da Keiliane, né? Da Keiliane e da Luciana, especialmente, né? Como as diferentes formas de investimento pretendem acolher o know-how associativo, porque é outra forma, né? Vocês mostraram aí o percurso, né, da semente, né, até o mercado, a produção do conhecimento até o mercado, mas quando a gente fala do know-how associativo, é uma outra forma de fazer, é uma outra ciência que está sendo produzida, e eu vejo que a gente precisa romper, de fato, esse loco, né, de só saúde, ciências da natureza. A gente precisa falar desse outro sentido, né, que as associações no Brasil têm produzido aí de sociabilidade, né? Então, eu queria saber se existe alguma intenção aí da FAPESP, como a FAPERJ tem, né, de liberar um edital específico para cannabis, né, pensando nos aportes aí, né, da Unifesp, o desejo da gente de fazer pesquisa e a falta de suporte, né, pensando também na burocracia para acessar todos essas formas de incentivo, né, e para a gente, enfim, dar singularidade, né, ao movimento associativista, né, para a gente não perder essa singularidade desse evento, que eu acho que é importante, sim, a gente falar de mercado, mas é muito importante a gente falar da importância do movimento associativista para esse processo aí de regulamentação, de legalização, e esse é um know-how, né? Então, acho que o mercado precisa olhar para isso, precisa abrir mais espaço para as associações poderem performar aí o que elas têm, né? E, além dessas duas perguntas, eu queria saber como que está essa parceria institucional internacional, porque uma das barreiras que a gente encontrou na Unifesp foi de ter uma referência no exterior para poder formalizar um projeto, né? E a gente está com dificuldade de fazer esse vínculo no exterior para a gente conseguir submeter para a FAPESP com mais propriedade. Eu queria saber se tem alguma dica, algum caminho que a gente consiga utilizar para tentar chegar a essas bolsas, né? Que tem a gente querendo pesquisar, tem vocês com a oferta, a gente só precisa, como a Keiliane falou, né, sair dessa ideia de gap e se rearticular. É isso. Obrigada, gente. Ver se eu lembro de tudo, qualquer coisa você me relembra. Bom, primeira coisa, a FAPESP ela apoia o que vem de proposta de projetos. Então, vindo a proposta de projetos, é analisado o mérito científico por pesquisadores ad hoc. Então, vindo as propostas, elas são analisadas e são levadas às pessoas que conhecem o tema no Estado de São Paulo ou fora do Estado de São Paulo. Então, chegando, o projeto é analisado. Eu não faço especificamente parte dos projetos científicos, eu analiso projetos de inovação. Mas não existe nenhuma barreira nesse sentido. Existe, sim, acho que 2 barreiras que você falou. Uma é burocracia, existe, sim. Eu não vou dizer que eu sou contente com isso, porque eu venho de uma carreira executiva de empresa, e a burocracia é muito grande mesmo. Por um lado, é necessária porque é dinheiro público. Por outro lado, acho que sim, tem coisas que tem que melhorar. A gente, pelo menos na parte de inovação, a gente vem fazendo testes para realmente conseguir melhorar isso. Mas eu não vou dizer que é uma coisa que vai se conseguir muito rápido, mas existem movimentos hoje dentro da FAPESP para que isso melhore, sim, até certo ponto onde realmente a gente consiga cumprir o que é necessário pelo uso do dinheiro público, né? A outra questão de encontrar parceiros e tal, a gente precisa que os NITs, né, como que aquele ele representa, os NITs precisam atuar nisso. Felizmente, na verdade, o diretor da Agência de Inovação da Unifesp, ele é coordenador da FAPESP. Então, assim, os NITs precisam ter essa atuação. A FAPESP não tem esse tipo de atuação de propiciar as parcerias. Sim, ela faz acordos bilaterais, e ela
acaba sendo induzida a fazer os acordos de acordo com o que é necessário, o que chega como demanda, né? E aí os NITs têm um papel fundamental. A gente tem feito alguns movimentos para se aproximar cada vez mais do próprio Fortec, capítulo São Paulo, para que chegue esse tipo de solicitação. Mas, de verdade, você precisa procurar o NIT e pressionar, se eles não responderem, para que eles te ajudem nisso, porque é o papel dos NITs nas universidades fazer essa conexão. Né? Então, isso é extremamente importante. Quanto à questão de chamadas, eu acho que é uma questão que aí cada coordenação realmente vai analisando o que está acontecendo no mercado e faz, né, mercado, eu digo de uma forma bem ampla, e faz a proposta de chamadas. Hoje, por exemplo, a gente tem uma chamada do programa Biota, Mudanças Climáticas e tal, para incentivar a transferência de conhecimento, né, aquilo que eu comentei, a transferência de conhecimento da universidade para dentro de uma startup. Hoje está aberta uma chamada assim, ela não é especificamente de cannabis ou cannabis, não sei como é que fala direito, mas ela é do programa Biota, por exemplo. Então, assim, esse tema entra lá dentro? Com certeza entra. Então, isso vem acontecendo. Por outro lado, a FAPESP não precisa ter chamada para submeter projetos de qualquer tema. Então, eu sei que existe todo um movimento, acho que, da academia e tal, a responder editais e chamadas, e a gente tem se desafiado, inclusive em inovação, a deixar em fluxo contínuo. E isso acaba impactando que as pessoas, às vezes, acham que precisa de um edital. Não precisa de edital. Precisa ir lá e botar uma boa proposta na mesa, que é isso que, de verdade, a gente sempre está tentando fomentar. Agora, não sei, Keilane, se você quiser falar um pouco de parcerias e tal. Ela citou um pouquinho da FAPERJ, né? Acho que eu não represento a FAPERJ, né? Sou a Agência de Inovação da UFRJ, ela é um NIT, é um Núcleo de Inovação Tecnológica, que vai fazer exatamente essa conexão daquilo que é desenvolvido dentro da universidade com o mercado, com um parceiro que tem a capacidade de absorver esse conhecimento. Né? Então, como a colega falou, né, acho que até procurando aí o NIT da Unifesp, então o Paulo Schock, que é o coordenador, ele vai fazer essa ponte. Claro que tem algumas limitações, né, sempre para os NITs atuarem, mas aquilo que é necessário, o que a gente puder auxiliar nessa interconexão, né, a gente sempre está à disposição para fazer. Né? Ou, pelo menos, que a gente, junto com você, né, junto com o pesquisador, a gente vá bater na porta de uma FAPERJ, de uma FINEP, de uma Embrapi, né, para que a gente consiga ter fontes de financiamento, ter recurso para dar essa capacidade mais robusta para dentro das nossas instituições. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou a gente vai encerrar pontualmente, conforme prometido? Cecília? Acho que ninguém mais tem pergunta. Nós... Você tem? Eu tenho. Também acho que talvez o Berbara tenha também. Não? Isso é para você mesmo. Ah, é? Então, queria saber um pouco do professor Calixto, como é que foi o financiamento para montar esse centro de inovação que é especialmente dedicado a cannabis ou cannabis, que eu prefiro. Cannabis. Bom, a gente tinha alguns gargalos, tem, né, no Brasil, na área de inovação, foi falado aqui. Né? Na área médica e biomédica, nós temos dois gargalos. Um é fazer pesquisa, publicar, a gente sabe fazer, sabe publicar. Mas, na área médica e biomédica, o maior problema é a regulamentação. Então, não basta fazer um trabalho na universidade e transferir ele para a empresa, você não vai conseguir. Porque ele tem que ser feito dentro de boas práticas de laboratório extremamente regulado. Então, em 2008, 2009, havia um grande financiamento do BNDES, da FINEP, para criar as grandes farmacêuticas. Achavam que o Brasil, colocando dinheiro, a coisa ia... frigorífico, deu certo. A indústria farmacêutica é pesquisa de ponta do início ao fim. Esse Vale da Morte que foi falado,
na indústria farmacêutica, ele dura desde o dia que você começou até o dia que você põe no mercado, porque, às vezes, põe no mercado, dá tudo errado. Né? Então, o risco é muito grande. Então, aí o governo, na época do governo Lula, e nos convidou, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde, convidou a mim, um grupo, para a gente criar um centro para trabalhar dentro de boas práticas do laboratório, para exatamente fazer esse papel, que é ligar a universidade com a inovação na área da saúde. Pegar o que a indústria pai da universidade, a gente vai repetir a prova de conceito dentro dos critérios muito bem estipulados, com regulamentação, com animais de altíssima qualidade, que isso é um problema, né? Com os reagentes igual de qualidade e, sobretudo, com um critério muito grande de rigor científico. Não estou dizendo que a universidade não faz. Estou dizendo que a universidade... Eu fui da universidade há 30 anos. A luz acaba, eu não tenho um gerador. Como é que eu vou saber se o meu reagente ficou bom depois de passar 24 horas sem luz? Não tem como. Então, um centro para trabalhar em boas práticas, ele tem que ter vários backups. E tem que ter tudo muito regulado e, sobretudo, muito bem documentado. Ou seja, tem que ter... A indústria não te compra uma patente, ela compra um dossiê, que tem documento do início ao fim e que aquilo pode ser lá para os Estados Unidos e ser avaliado e ser rastreado. Bom, aí nós criamos esse centro, demorou muito, porque teve que construir, a gente achava que era muito simples, trouxemos consultores, disse que não, professor, você está fazendo um puxadinho, não é isso, não. Porque ninguém sabia, né? E aí a gente viu, e hoje o centro, a gente sofreu muito, porque foi mudando governo, dinheiro faltando, essa coisa toda. E hoje nós temos um centro que tem 5.400 metros quadrados, tem 24 laboratórios, temos toda a regulamentação para trabalhar em boas práticas, tudo direitinho, mandamos pessoa para o exterior, outra coisa. Tem doutor no Brasil? Tem. Mas não tem doutor para fazer inovação. É outra conversa, porque o orientador não faz inovação. O aluno não conhece aspecto regulatório. Então, a área da saúde, a universidade precisa mudar. Por que TI dá certo? Porque TI não tem regulamentação. É muito simples, você faz. Por que o avião brasileiro voa? Porque ele é regulado lá nos Estados Unidos. Se fosse regulado pela Anvisa, provavelmente não ia voar. Entendeu? Provavelmente não iria voar nunca, porque tem risco. Né? Então, o que a gente vê nessa história toda é que, na área da cannabis, eu mostrei aqui, o Brasil nunca fez um medicamento desse padrão. Não sabe. Você vai fazer a área de Covid, a gente está trabalhando com a empresa, não tem pesquisador na clínica para fazer fase 1. O que é fase 1? Primeira vez você vai administrar um produto para um paciente. Por que não tem? Porque a Anvisa e o país nunca precisou de ter fase 1. Porque vem tudo dos Estados Unidos, vem tudo da Europa, e aqui é como você publicar na Nature e mandar alguém revisar o trabalho depois de publicado. Né? Quer dizer, a Anvisa, o que ela faz? Ela ficou muito brava com as vacinas, tudo, vão fazer, mas estava tudo já registrado lá fora. Quando chegou o Butantan, a outra não saiu. E agora nós estamos com 5 vacinas, aí, inclusive da Fiocruz, nós analisamos todas a parte dessas vacinas, mas eu estou pagando para ver se elas vão entrar no mercado. Porque o desafio é agora. Né? Outra questão fundamental, o tal do IFA, que foi muito falado aí. O que é o IFA? É a ciência, é o IFA da cannabis, é o óleo. Tá certo? Mas na área de vacina, fazer uma fábrica para produzir uma vacina de RNA, produzir toneladas, quilos disso, é difícil. Então, eu acho que nosso centro está fazendo isso, mas eu fui da universidade. Nós temos que mudar o conceito de pós-graduação. Não é mais possível treinar só aluno para ser professor e pesquisador. Não há espaço para isso. Não há espaço. Na Europa, Estados Unidos, de cada 100 doutores, 60 ficam na indústria. 40 vão tentar o pós-doc, aquela coisa. Então, eu acho que esse centro de inovação, essa ligação entre a universidade então é isso. E a Embrapi, agora nós tornamos a unidade Embrapi. A Embrapi é muito interessante, porque é a empresa brasileira de inovação. Ela entra com 30
a 50% dos recursos. Se for uma startup, ela entra com 50% sem retorno. A instituição entra, nós, com 30% de recursos econômicos. E a empresa entra, se for uma empresa grande, com 33%, se for uma startup, entra com 20%. Então, nós temos vários projetos agora na área, inclusive, da Amazônia. Tem o Ministério da Saúde, o BNDES lançou um edital grande para tentar ajudar o desenvolvimento da Amazônia, e a Embrapi entrou, e o Ministério da Saúde, e nós estamos com algumas empresas de São Paulo, outras lá, para desenvolver produto na base de plantas. Só que a Embrapi cobra até a última gota. Então, você entra, porque ela trabalha como se fosse uma empresa. Ela é uma empresa. Então, isso é bom. E tem a universidade, que também é unidade Embrapi. Então, eu acho que essa questão de inovação, nós estamos discutindo aqui, nós precisamos sentar com os reitores, com os professores, ou a gente muda ou vai ficar no século XX, XIX para trás. Então, o desafio nosso não é mais publicar trabalho, isso já fizemos. Não é mais formar recursos humanos, isso já fizemos. O desafio nosso é sobrevivência, tirar a pobreza, dar mais equidade, mostrar para o governo que tem que cumprir a Constituição e dar o dinheiro, e fazer esses doutores serem empresários, um pouco deles. Esse é o desafio, e não é pequeno, é muito grande. Então, quando eu entrei nessa história da inovação, eu já tinha 20 anos de experiência com a indústria. Mas agora, trabalhando com a empresa americana, você vê que o mundo é outro. Assim, é uma loucura. Esse produto que nós fizemos com a empresa americana de maconha, a Anvisa prendeu. Para a gente liberar, teve que ter mandato de segurança. Como é que eu vou falar para um cara dos Estados Unidos que demorou um ano para liberar? E o canabidiol não é psicoativo. Tanto é que ele veio dos Estados Unidos para nós, ele mandou direto na coisa, mas a Anvisa aprendeu. Eu não vou alongar muito, mas eu acho que o grande desafio nosso é juntar a Fiocruz, a pós-graduação, as universidades, os reitores, que é um projeto do Brasil. Esse projeto não é só dinheiro, não, hein? O dinheiro é a terceira ou a quarta coisa que vai entrar. O senhor falou algumas coisas aí. Esse projeto é inteligência, é desafio, é ter gente com resiliência para testar, errar. Gente que tolera passar por esses riscos todos, começar de novo. É isso que eu acho que nós temos que fazer, e eu acho que esse evento aqui está ajudando. Nós estamos com um desafio aí. A sociedade quer solução, né? Então, nós temos que... É isso aí. Luciana tem direito a perguntar também. Eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, a FAPESP, eu conheço muito a FAPESP, foi até meu colega, o atual diretor, o Luiz Eugênio, e eu sei da oportunidade. A FAPESP, a gente tem muita startup que vai nos procurar, que são do PIP. E, claro, da área da saúde, a gente não pode ajudar muito. Sabe por quê? Porque as startups, as pessoas não sabem a parte regulatória. Elas entram no projeto, mas não sabem o que é o produto, nem o caminho para chegar lá. Então, eu já falei para o Zago, para um monte de pessoas, vocês têm que fazer um treinamento desses estudantes, desses candidatos, para eles serem sucesso, eles têm que saber tudo o que precisa fazer e não tem caminho a cortar, não tem atalho. E aí eu vejo que muitos deles, não é só da FAPESP, eles não sabem nem qual é o produto que eles vão fazer. Eles têm a ideia, mas não sabem que vai ser lá na frente eu vou ver. Não, alguém falou aqui, lá na outra sala, produto farmacêutico, ele começa no dia que a pesquisa começa. Se for de planta, começa no dia que você vai fazer, né? Então, como é que vocês estão vendo o grau de sucesso desses projetos lá na FAPESP? A nossa percepção é justamente de que o nosso ensino não prepara os estudantes para serem empreendedores, e aí a regulamentação e propriedade intelectual menos ainda, né? O que a gente tem feito é justamente achar complementariedade. Então, o SEBRAE agora, esse edital que está
Não, que estava aberto. O outro, o que está aberto agora é diferente. Ele tem a possibilidade de trazer gente de negócio, então complementar. O que para mim é um pouco frustrante é que a gente fez isso e muitas startups não pediram a pessoa de negócios. Então, a mentalidade ainda, e é o que o senhor falou, não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de mentalidade, de cultura. Então, a gente brigou muito para ter essa bolsa de negócios, e aí, quando a gente foi analisar, muitas empresas não pediram a pessoa de negócio. Pediram coisas de negócios que, de verdade, a gente sabe que muitas nem sabem o que elas estavam pedindo, o que é bastante frustrante, mas resiliência, né? Então, a gente continua. Então, o PIP Empreendedor é uma capacitação de quem já teve PIP concedido, né? Mas a gente está justamente montando capacitações para que possam ser utilizadas por todo o ecossistema. Então, regulamentação está nos planos, o próprio SEBRAE também está montando junto com a gente, porque, de verdade, precisa, apesar de não ser um papel muito diretamente da FAPESP, a gente entende que precisa induzir. Então, agora, a gente está exigindo que a pessoa que propõe o projeto tenha feito pelo menos alguma disciplina de empreendedorismo nas universidades. E, se não tiver, ele vai ter que reclamar, porque, assim, de verdade, precisa ter mais, né? Já tem universidades que estão fazendo, mas precisa ter mais. Eles precisam ser realmente desafiados para chegar já pensando no mercado. E, muitas vezes, o que a gente via é que eles não sabiam nem fazer um modelo de negócio básico inicial. Então, a gente está começando a implementar essa exigência também, para poder induzir, porque algumas coisas não são as fundações que vão conseguir fazer, são as universidades. Mas a gente tem um papel, né, de induzir, de provocar, e é isso que a gente tem feito. Mas, realmente, ainda existe muita falta de capacitação, né, de indução na nossa educação mesmo, no sistema de educação, para que isso aconteça de verdade. Isso eu comunho da sua percepção, com certeza. Então, pessoal, acho que a gente termina aqui. Queria agradecer muito aos painelistas, Calixto, Berbara, Keilane, Luciana, muito obrigada. Quem veio de fora, né, para esse painel, muito obrigada. Tá? Gente, foi ótimo, excelente. Obrigada.